Hello guys, good morning. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. O assunto de hoje será sobre nouns. Vocês sabem o que significa nouns em português? Não? Pois é, noun significa substantivo. Então, na nossa aula de hoje, nós iremos ver alguns tipos de substantivos. Então, substantivos, que são os nouns, eles são palavras que nomeiam os seres que existem no mundo. Ou seja, todas as palavras que nós damos o nome, damos um nome a ela, são chamadas de substantivos. Ou seja, todas as palavras que nós nomeamos são chamadas de substantivos. Então, essas palavras que podem dar nome a pessoas, lugares ou coisas, elas são chamadas de common nouns, que são os substantivos comuns. Então, abaixo, tem alguns exemplos de common nouns, substantivos comuns. Temos boy, dog, Ford e car. Então, nós podemos dar nomes, a pessoas, person, animal, place, que é lugares, e thing, que é coisas. Então, esses substantivos, essas palavras, elas são chamadas de substantivos comuns, que em inglês são chamadas de common nouns. Os nouns, quando se referem a nomes próprios, eles são chamados de proper nouns, que são os substantivos próprios, Essas palavras, elas são escritas sempre com letras maiúsculas no início delas. Se vocês observarem aqui os proper nouns, nós temos Rick, Pluto, Redford, Honda City. Então, se vocês observarem no início das palavras, elas sempre são escritas com letras maiúsculas, porque são nomes próprios, Nomes que nós damos a pessoas, aqui, pessoas, persons, nomes de animais, no caso aqui, Pluto, a lugares, Redford, a coisa, Honda City, nome de um carro, Honda. Então, essas palavras que dão nomes, a essas pessoas, animais, lugares e coisas, são chamadas de proper nouns e elas sempre são iniciadas com letras maiúsculas. Essas palavras, os nouns, são diretamente modificadas pelas características atribuídas pelos adjetivos, que são os adjetivos. Vocês se lembram que na aula passada nós falamos sobre os adjetivos, Os adjetivos são aquelas palavras que descrevem características ou, características que são atribuídas a pessoas, Então, essas palavrinhas nós chamamos de adjetivos. Então, temos alguns exemplos aqui abaixo para vocês identificarem nos exemplos os substantivos comuns ou próprios, e os adjetivos que atribuímos a esses substantivos. Então, sempre aos substantivos podem ser atribuídos os adjetivos. Aí nós temos esse exemplo aqui. My mom is beautiful, Minha mãe é bonita. Então, mom, se você observar aqui tá a palavra destacada, mom. Então, essa palavra, mom, é um substantivo comum, Como noun. Já beautiful aqui, Beautiful é um adjetivo, Nós estamos dando uma característica
a pessoa aqui, que é mom, né? Que é a mãe, que é um substantivo comum. Se nós pudéssemos modificar essa mesma frase, né? Nós trocaríamos o substantivo comum como noun, né? Por um proper noun, um substantivo próprio. Poderíamos dar um nome, né? Para essa mãe. Então, poderíamos substituir mom, my mom, por Mary. Então, o nome da mãe é quem? Mary. Então, Mary is beautiful. Então, Mary é um substantivo próprio, né? Um nome que nós damos a uma pessoa e utilizamos o mesmo adjetivo. Poderíamos dar outros adjetivos a esta pessoa, né? A Mary, né? Mas eu quis repetir esse mesmo adjetivo aqui. Então, eu dei uma característica a Mary, né? Um adjetivo. Então, Mary, substantivo próprio, e beautiful é o adjetivo.